Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês como trabalhar, tá certo, com o Laravel. Vou mostrar o passo a passo para vocês criarem o projeto, tá certo? Vocês fazerem a criação do projeto, você definir rota, você trabalhar com artesã, você criar suas migrates, criar models, criar tabela de sessão, o authentication, policy, migrate já falei, né? Middless, enfim, todo o ecossistema do Laravel eu vou mostrar aqui para vocês uma real aplicação para eles, tá certo? Eu fiz aqui o primeiro vídeo, mas só que saiu sem áudio. Eu vou explicar novamente aqui algumas coisas. Bom, primeiramente, o sistema que eu estou usando aqui no meu computador é o Debian versão 9, 64 bits. Então, eu recomendo para vocês trabalharem com o Ubuntu. O Ubuntu, pessoal, ele não tem tanto problema na configuração. Isso aqui eu tive alguns probleminhas, principalmente na área do PHP. Por quê? Ficou algumas dependências, o pacote, no caso o servidor que tem as pendências de libs e de programas que serve no apt-get, né, para a gente fazer a instalação, ele é muito limitado, ou seja, o repositório oficial do Debian só utiliza programas 100% livres. E se não tiver algum com conformidade usando a GPL, então ele não mantém, ele não tem dentro dele. Então eu tive que trocar o meu repositório para ser o da USP, certo? Então eu consegui ter acesso a alguns programas. Então aqui no caso, pessoal, no Ubuntu vocês não tem problema não. Aqui eu estou usando o Synaptic, que é um gerenciador de pacotes, tá certo? Vou fazer aqui, vou entrar nele. Detalhe, o que é necessário então para a gente desenvolver com Laravel? É importante primeiro que a gente tenha instalado na nossa máquina a versão mais recente do PHP, tá certo? É a versão 7.1. Basta apenas você digitar, fazer uma pesquisa, tá certo? E vou então pesquisar aqui o nosso PHP 7. E ele então vai me mostrar aqui, olha, tá aí, no caso que ele está me dando a versão 7.0, pois é o que tem disponível no repositório, mas já existe a 7.1, tá certo? Beleza, vou clicar aqui com o botão direito. No caso, como vocês estão vendo, tá marcar para reinstalação porque já está instalado. Então no primeiro momento vai estar essa opção aqui, marcar para instalação. Na hora que vocês clicarem aí, ele vai buscar todas as dependências que existem para o PHP 7. Então ele vai instalar tudo que é necessário, que é o casinho aqui, ó, desses outros aqui que estão marcados com uma caixinha verde. Pronto, feito isso, a gente escolhendo então o PHP versão 7, agora a gente vai precisar, tá certo, do banco de dados. Não precisa marcar aqui o Apache, porque como você vai precisar dele, ele já vai colocar o Apache para instalar, tá certo? Então já vai selecionar o Apache normalmente. O Apache é o servidor, tá certo? HTTP. Bom, selecionando então o PHP para instalação, eu vou então buscar o nosso MySQL, que é o nosso banco de dados que iremos utilizar. Mais uma vez, o MySQL aqui, pessoal, ele teve que ser obtido por um repositório por fora, pois a versão que tem nativa para o Debian não é o MySQL, é o MariaDB. E eu fiz um teste achando que não ia dar problema, mas o Laravel deu problema. Pelo menos na minha máquina deu problema, tá certo? Apesar dos dois serem bem compatíveis, ser quase a mesma coisa, mas não deu certo não. Então, se for usar o Debian também, procura resolver essas pendências aí. Bom, fiz aqui então, estou pesquisando aqui o MySQL, né? Fiz aqui a instalação, eu já tenho instalado no meu computador. E tá aqui um pouco mais, pronto, tá aqui ele. Então você vai, olha só, presta atenção, vocês vão precisar instalar o MySQL Server e o MySQL Cliente, tá certo? É o servidor e o cliente. O que é o MySQL Server? O MySQL, pessoal, ele é um SGBD, ele é um sistema de gestão de banco de dados. Ele é dividido em dois. Ele tem a versão cliente, ele tem a versão servidor, mas os dois são necessários. O servidor, ele é responsável por gerenciar a guarda dos dados, certo? É só isso. Ele vai gerenciar a guarda dos dados, vai dizer como é que ele vai definir como é que isso vai ser gravado dentro de um HD.
Ele vai definir como é que os dados vão estar alocados, enfim, isso é bem baixo nível, a gente não precisa saber disso. E o MySQL cliente, ele é o responsável por permitir que a gente entre em contato com esses dados que estão sendo gerenciados. É por meio do cliente que a gente vai conseguir fazer conexão com usuário e senha. É com o MySQL cliente que a gente vai conseguir lançar pesquisa, inserir dados, remover dados, executar procedures, functions e etc. Então os dois são importantes. E um detalhe importante também, escolhendo esses dois aí já para instalar, instala também o PHP, o conector do MySQL, tá certo? Do banco de dados para o MySQL. Se vocês não instalarem esse conector aqui, se você não fazer a instalação dessa biblioteca, a sua aplicação não vai conseguir se conectar com o banco de dados MySQL. Então ela é importante. Então pega a versão mais nova do conector, a versão mais nova dele, e instala. Feito isso, o seu ambiente de programação vai estar totalmente pronto, tá certo? No Windows é possível trabalhar com Laravel também, sem problema nenhum. Só que eu não fiz o teste com ele. Eu usaria o Champ. Só que no momento que você fosse usar o Champ, você iria ter que configurar todo o ambiente do Composer e do PHP, tá certo? Então é um passo a mais. Eu posso até depois mostrar aqui um passo a passo como fazer essa instalação. Mas por enquanto é só isso. Eu aqui utilizo para desenvolver essa aplicação aqui, tá certo? Ó, o PHP Storm. O PHP Storm, ele te dá um período aí de avaliação, tá certo? Que é um método trial. E vocês podem usar, ele é um dos melhores que tem, tá certo? Eu, pelo menos, eu gosto bastante dele. É minha opinião, eu gosto bastante dele. E ele é bem simples de se trabalhar. Você vem aqui em File, New Project, e então você vem aqui na opção, olha só, Compose Project. Ou seja, ele vai criar projetos do Compose. Mas o que é o Compose? O Compose, ele é um gestor, tá certo? É um gerenciador de dependência para projetos PHP. O que isso quer dizer? Vamos supor o seguinte, eu estou fazendo um determinado sistema, vou usar PHP. E eu faço um módulo dentro desse meu sistema que de repente pode ser usado por outra pessoa. Então eu fecho esse meu módulo, coloco lá no GitHub e registro. Tudo bem, ótimo. Vamos supor que uma pessoa precisa dessa minha biblioteca que eu fiz. O Composer vai então pegar essa biblioteca que eu fiz e vai instalar no projeto daquela pessoa. E do mesmo jeito se eu precisar de uma determinada biblioteca, basta apenas eu indicar qual é a biblioteca que eu quero e ele vai lá e busca e instala todas as dependências dela. Ou seja, ele é muito bom pra gente, certo? Ele é excepcional. Então, basicamente, quase todos os projetos que a gente vai criar e tudo que a gente vai trabalhar vai depender também do Composer, tá certo? Ele é o equivalente ao NPM, tá certo? Do Node.js. Então, primeiro ponto. O Composer, pessoal, também pode ser instalado por via do Synaptic. É só você colocar lá Composer. Eu tenho aqui o Composer, tá certo? Ó, instalado no meu computador. Tá aí, ó. Eu estou usando aqui a versão 1.2, tá certo? Do Composer, ele está instalado. Vocês podem, é só procurar lá no Synaptic que vocês vão ver. Mas no site mesmo do Composer ele tem lá o método de fazer passo a passo. Nada contra. Aí vai dar no questão de vocês, tá certo? No gosto de vocês. E por último, pessoal, vou mostrar aqui como é que cria o projeto. Vou então aqui, ó, Composer. Como a gente vai trabalhar com Laravel, basta apenas a gente então indicar. Olha só, ele aqui ele já sabe que o Composer está instalado na minha máquina. Se caso eu vocês não consigam instalar o Composer na máquina de vocês, vocês podem baixar o Composer de forma manual, que é um arquivo .far, e você apenas indica em qual localidade está esse arquivo. Se você não possuir esse arquivo, você pode pedir para o próprio PHP Storm para ele baixar. Então não tem problema nenhum, mas eu vou usar aqui o componente que eu possuo, certo? Ou seja, eu já tenho ele instalado na minha máquina. Bom, aqui eu não preciso fazer a definição de qual é a linguagem, porque eu só tenho uma única instância do PHP, que é a versão 7.
E então aqui eu vou pesquisar, eu vou querer a versão do Laravel, a original, tá certo? Então vocês colocam Laravel / Laravel em Filter Package, tá certo? Então seleciona aqui o Laravel. Bom, eu estou usando a versão até agora a 5.4, tá certo? Que é essa daí. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com Laravel, eu precisei fazer uma engenharia reversa no meu banco de dados por conta das migrates, porque eu ia ter que criar mais de 20 tabelas na mão, então não ia dar certo. E tinha uma tabela que tinha mais de 30 registros, então eu fiquei com preguiça mesmo. Então eu fui olhar lá que tinha como fazer a engenharia reversa do banco de dados e ele criar tudo sozinho para mim. Então, para facilitar meu trabalho, eu baixei, né? Só que quando foi uma semana seguinte, eles lançaram a versão 5.5. Eu não atualizei o meu não, então eu digo para vocês, continue na 5.4, que eu quero só mostrar como é que funciona esse plugin, essa biblioteca de fazer engenharia reversa no banco. Ela ainda não está disponível para a versão 5.5, ela está dando erros. Então, o próprio desenvolvedor dela colocou lá no site disponível, olha, ainda não conseguimos resolver a da 5.5, mas a 5.4 ainda está funcionando, então vamos trabalhar com ela. Então você clica aqui em criar. Bom, eu já criei aqui o meu projeto, tá certo? Que se chama blog. A gente vai fazer um blog, tá certo? Mas como é que é esse blog? Olha, eu não vou fazer um blog, um site completo. Eu quero só mostrar para vocês como trabalhar com os recursos que a gente tem, com o ecossistema que a gente possui do Laravel, tá certo? Então, o meu intuito é mostrar como criar controllers, como criar os models, como criar os helpers, que é necessário às vezes, como criar as migrates, como criar os middlers, como criar os policies, os authorizations, o out, tá certo? O objeto de autenticação, a sessão, trabalhar também com a tabela de notificação. Eu espero que a gente consiga chegar aí até nesse ponto. Trabalhar principalmente com artesã, ou seja, a gente vai ter muita coisa aí para ver do Laravel, tá certo? Então, tô aqui, vou confiar que vocês já estão com o blog de vocês criado, tá certo? Usando o PHP Storm. Ele vai ter essa aparência aqui, olha. Vai ter uma pasta chamada app, outra bootstrap, config, database, public e etc. Ótimo. Se você vir aqui no seu terminal, olha só que isso é bacana. O próprio PHP Storm nos oferece um terminal. Se você vir aqui e simplesmente digitar o comando PHP, tá certo? PHP Artisan. Olha só, eu estou dentro da pasta do blog, tá certo? Ou seja, eu estou dentro dessa pasta aqui. E você chamar o serve, olha só, ele já está dizendo, ó. O servidor de desenvolvimento do Laravel está iniciado. Ele está iniciado em que? No nosso localhost, porta 8000. Então para isso basta apenas ir lá, tá certo? No nosso localhost, digitar a porta 8000. Pronto. Nossa aplicação em Laravel está funcionando já. Agora é só criar. É só criar. A partir daqui é só fazer a criação mesmo de tudo. O restante aí agora a gente vai definir os controllers, os models e tudo mais, certo? Bom, antes de eu encerrar esse daqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou parar aqui, tá certo? O nosso servidor. E eu vou fazer aqui o seguinte. Vocês viram que eu usei esse comando PHP Artisan, tá certo? Ó, que é esse camarada aqui, ó. Ok, o Artisan, pessoal, ele é um gestor, tá certo? Ele não é nem um gestor não, ele é como se fosse um faz tudo. E ele vai permitir que a gente crie de forma fácil todos os componentes da nossa aplicação. Então, com o Artisan, olha só, você pode vir aqui com o Artisan e você pode mandar um list, ó, ele vai mostrar todas as funcionalidades que ele possui, tá certo? Que vai facilitar o nosso dia a dia, certo? Ó. Então, esses aqui são todos os comandos que a gente pode dar para fazer algum tipo de ação dentro da nossa plataforma. O primeiro que eu vou fazer é o seguinte: eu vou configurar a chave da nossa aplicação, tá certo? Essa chave, pessoal,
ela está aqui, ó. Esse arquivo.env, ele é um arquivo que vai possuir as nossas configurações da aplicação, desde que a gente vai poder indicar se a aplicação está rodando localmente ou se já está no servidor de deploy, se é para ativar o debug, qual é o URL que eu estou trabalhando, esse app-key aqui, que ele vai servir principalmente para a gente fazer a criptografia dos nossos dados, certo? Ele é importante. É aqui que vai estar armazenado os dados de conexão do nosso banco de dados. Por exemplo, aqui eu vou colocar dbblog, que vai ser o nome do nosso banco de dados para o nosso blog. O usuário é o meu root e a minha senha é 12345, está rodando ali naquele host realmente. E uma questão importante aqui que eu vou mencionar para vocês, ó, é esse Session Drive, tá certo? O Laravel, ele trabalha com algumas versões, ele consegue trabalhar com a Session, tá certo? Ele pode tanto gravar a sessão no banco de dados, como em arquivo, ou então no Redis, ou então existe outro também, não estou me lembrando aqui agora. Eu sempre gosto de trabalhar, pessoal, com o Session em database. Eu gosto que ele grave a sessão no database, pois dessa maneira ele permite, eu tenho condições, por exemplo, de fazer aquela funcionalidade de mostrar onde você está logado. Por exemplo, eu me loguei numa máquina na minha casa e na minha aplicação eu me loguei no meu trabalho. Então eu posso saber, olha, nesse momento eu estou logado na minha casa e no meu trabalho. E eu posso então cancelar, olha, se desloga lá do computador da minha casa. Então isso só é possível, pelo menos foi o que eu tentei até agora, só é possível usando a Session, gravando diretamente na nossa base de dados, tá certo? E todas as outras, tudo quanto for configuração de aplicação, ele vai vir para esse arquivo aí, esse arquivo.env, certo? Então beleza, eu vou agora aqui gerar essa chave, tá certo? E vou chamar a nossa aplicação aqui de outro nome, vou chamar ela de blog. E vou então fazer essas modificações, tá certo? Vou setar esses valores. Então vou chamar php artisan, certo? App name, vou chamar isso aqui de blog. Pronto, ele nesse momento a minha aplicação vai usar o namespace chamado blog. Vou mostrar aqui, ó, como é que ficou. Olha só essa minha classe user, olha só, ele mudou lá meu namespace, ó, para blog, tá certo? Bom, outra coisa que eu vou fazer é chamar o artisan e chamar a key generate, certo? Ou seja, ele criou uma nova chave. O detalhe importante é o seguinte: uma vez que a gente fez o deploy dessa aplicação, ou seja, no momento que a gente mandar essa aplicação para servidor e que ela vai realmente entrar em produção, é recomendado que a gente pegue essa chave aqui que foi gerada e a gente salve ela, tá certo? Pois ela é importante para nossa aplicação, pois uma mudança a aplicação não funciona mais, certo? Então vocês podem ver aqui, olha só, o arquivo web, ele mudou, ó, T15.4, T15.4NL, ó, beleza. Fiz então duas alterações iniciais, são configurações iniciais importantes. Eu mudei o namespace da minha aplicação. Antes ela era chamada apenas de app, agora ela está sendo chamada de blog. Eu poderia também de novo modificar, eu poderia chamar isso aqui, opa, perdão, dei aqui um print screen. Eu poderia chamar isso aqui de blogs sindicato, por exemplo, e ele então iria mudar novamente, mas deixa assim como blog. Enfim, e gerei a nossa chave. O meu próximo passo, eu vou fazer o seguinte: a partir da versão 5 do Laravel foi adicionado um componente de autenticação, ou seja, eu não tenho mais que me preocupar com a autenticação de usuário, tá certo? Dentro da minha aplicação, ele já foi criado. Então eu vou pedir para ele então criar isso aí, make out, certo? Então ele vai criar o nosso login,
Ou seja, o nosso login tá garantido já, só por isso daqui, tá certo? Vou aqui iniciar nosso servidor e vocês vão tirar, olha só, aqui é a nossa página. Vou pressionar aqui um F5 e olha só o que vai aparecer ali. Opa, deu um erro, né? Por quê? Porque nesse momento, como eu disse que a sessão tem que trabalhar com banco de dados, ele está vendo o seguinte, olha, esse banco de dados aqui não existe não, então eu vou ter que criar ele primeiro, certo? Então vou acessar aqui meu banco de dados, create database, o nome do banco de dados que é DB o que, hein? DB blog. Feito, user DB blog. Pronto, nosso blog aqui, nosso banco de dados está criado. Só que ainda assim vai dar um erro, tá certo? Ó, que o banco está criado, mas não tem as tabelas. Então do que vai me servir aqui nosso banco de dados? Então, se não tem tabelas. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, a tabela não foi encontrada, tá certo? Ó, Session não foi encontrada em DB blog. Aí que tá o diferencial aqui do Laravel, certo? Olha só bem aqui, ó, em databases eu tenho aqui, ó, eu tenho o create user, que é o nosso usuário, tá certo? E o create password. Eu vou ter agora que fazer o seguinte, eu não disse que a minha sessão tem que ser inicializada e ela tem que ser gravada em um banco de dados? Então eu vou ter que criar a nossa session table. Beleza, ele criou então o meu documento de inserção da session. Ou seja, nesse momento o Laravel ele vai criar para mim a tabela, tá certo? Ele vai criar a tabela de sessão. Eu vou trabalhar somente com ela. Só que até agora tá tudo bem. Só isso que é o suficiente? Não. Olha só, vou pedir aqui para exibir todas as minhas tabelas do meu banco de dados. Não existe tabelas ainda no meu banco de dados. Então, ele vai ter que fazer o que? Eu vou ter que lançar essas tabelas. Vou só nomear aqui essas abas, que é para a gente não ficar perdido. Então pronto, essa aqui é a aba do MySQL, essa aqui é do servidor e esse aqui vai ser a tabela, a aba do Artisan. Todos os comandos eu vou dar aqui nessa guia. Então beleza, olha só aqui. Então ele criou aqui para mim o create sessions table, ó. Vou explicar depois sobre isso daqui e eu vou então lançar esse nosso arsenal ali, tá certo? Então ele vai criar a tabela de usuário, uma tabela de password reset, uma tabela de sessions e uma tabela de migrate, que é para ele fazer então o controle do que está sendo lançado. Vou então chamar aqui migrate. E olha só o que ele vai fazer. Ok. A gente não tinha nenhuma tabela, né? Olha agora. Temos 4 tabelas criadas. Então, olha só, já temos uma facilidade. A nossa aplicação já é responsável por criar nossas tabelas. Se eu fizer aqui alguma modificação, por exemplo, olha só, vou mandar aqui um describe aqui, ó, em users. Certo? Ó, olha os dados que tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma foto com até 64 de tamanho e eu vou te dizer que o default dela é usuário.png, ou seja, eu vou querer, além de mostrar o nome do nosso usuário, ele vai ter uma foto também. Olha só como é que é fácil, basta apenas eu vir aqui agora no Artisan, migrate, reset. Ótimo, vamos ver o que foi que aconteceu. Vamos ver aqui, né? Agora reset e vamos lançar nossa migrate de novo. Ótimo. Olha só, ele adicionou, olha só, ele modificou nossa tabela e adicionou o novo campo, tá certo? Campo foto. Só que um detalhe, pessoal, se a nossa tabela tivesse com dados,
ele teria pagado tudo, viu? Então toda manipulação que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com cuidado aqui, e geralmente toda manutenção que a gente vai fazer, previamente a gente tem que fazer o dump do banco e garantir que não vai ter perda de dados, ou seja, não vai haver essas anomalias. Então pronto, fiz aqui a nossa configuração, está funcionando agora nossa aplicação Laravel. Está funcionando a Session. Olha só aqui como é que está funcionando aqui a Session. Select asterisk from Session. Tá aí. A nossa sessão aí salva, tá certo? Ó. Beleza, tudo funcionando direitinho. E eu vou então fazer aqui login. Ó, não existe esse usuário, né? Vou então me registrar aqui, ó. Antônio José, antoniofxb@gmail.com. Vou então me registrar. Pronto. Ele me registrou na plataforma e ele já me autorizou aqui chegar na home. Ou seja, como se fosse o dashboard aqui da nossa aplicação. E olha só. Vamos ver aqui agora como é que ficou, ó. User ID e User ID. Essa aqui, ó, é a identificação da nossa sessão. E quem é que está logado nessa sessão? É o usuário ID número 1. Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, fazer um update, certo? Sessions user ID vai receber nulo, onde o ID é diferente de nulo. Opa, eu fiz aqui alguma coisa errada. Falta que digitar isso aí de todinho. Vamos ver aqui qual foi o meu erro. Update sessions. Tem que botar aqui o set, né? Set user ID igual a nulo em todas as sessões que o ID seja diferente de nulo. Pronto. Vamos ver aqui. Já estou logado. Então vou ter que realmente ali digitar. Vamos ver se ele vai permitir eu ir sem o URL. Com sem o URL ele aceitou, que eu acho que o MySQL viu que não tinha tantos registros. Aconteceu já do MySQL não deixar eu fazer um update em larga escala, porque ele disse que faltava a opção URL. Ou seja, eu tinha que especificar e tinha que aplicar regras de condições para evitar possíveis erros e tal. Aqui eu acho que ele, como ele viu que era só um dado, ele permitiu fazer, tá certo? Mas pode ser o caso que da próxima vez vocês consigam ver ele não permitir isso para vocês, tá certo? Então aqui, olha só, vou clicar aqui, olha só, ele se deslogou, certo? Então basicamente é isso. Então a gente vai conseguir, tá certo, trabalhar. Vou aqui fazer o seguinte, vou deletar todas as sessions, todas elas, ó. Pronto, se deslogou totalmente e eu vou ter que fazer login novamente. Então aqui o que eu deixo claro aqui para vocês é como nesse nosso vídeo tutorial é como criar o projeto, para que recebi o Composer, a IDE que a gente vai trabalhar e a configuração básica inicial, que no caso é definição do nome da aplicação, definição da key, que é a chave da aplicação, e por último foi configurar o session e o acesso a banco de dados. Na próxima a gente vai trabalhar aqui com os componentes, tá certo? A gente vai continuar trabalhando com Artisan e vai trabalhar com controllers e models. Até a próxima.